Eu não tenho a menor dúvida de que o STM punirá com rigor todos esses atos golpistas de destruição e de dano e de vandalismo e de ofensas às Forças Armadas, por parte de militares inclusive, e que cumprirá o seu papel, como sempre cumpriu, dentro do Estado Democrático de Direito. E a Justiça Militar, ela tem por função garantir a hierarquia e a disciplina nos quartéis. Porque homens armados, investidos no monopólio da força legítima pelo próprio Estado, têm de ser rigorosamente controlados. Do contrário, a sociedade é que corre riscos, porque os eventuais excessos que sejam cometidos, os eventuais desvios que possam ocorrer, tem de haver uma justiça para punir com rapidez e celeridade, e a nossa justiça é uma justiça célere, né, de forma que a indisciplina não se alasse pelos quartéis. Como eu costumo dizer, se nós não queremos que a história se repita, nem como farsa e nem como tragédia, né, e isso quase ocorreu no 8 de janeiro, né, é preciso que justiças como a Justiça Militar Federal existam exatamente para serem o garante da legalidade. Os militares, eles são submetidos àquilo que nós chamamos de relação especial de sujeição. Os militares, ao contrário dos civis, têm os seus direitos fundamentais coartados, diminuídos, exatamente por causa da função e do papel que eles ocupam dentro do Estado. Então, os militares não podem se sindicalizar, os militares não podem fazer greve, os militares não podem ter filiação político-partidária, como os magistrados, inclusive. Os militares não podem, por consequência, se candidatar a cargos políticos enquanto estiverem na ativa. Isso tudo para evitar o quê? Que a política entre dentro dos quartéis. Porque quando a política entra dentro dos quartéis, não tenho a menor dúvida, e a história tem provado isso, né? A hierarquia e a disciplina saem pela janela. A politização em si, ela foi, inclusive, referendada pelo governo anterior. O que houve foi também uma alocação de militares dentro dos postos que, em tese, os civis deveriam ocupar nos ministérios e nos órgãos públicos. É fundamental que haja, vamos dizer assim, uma despolitização das Forças Armadas. É fundamental que o poder civil seja aquele que comande as Forças Armadas, que comande o poder militar, para que o Estado tenha um funcionamento saudável. Todos nós que estudamos o direito militar, que estudamos o funcionamento das Forças Armadas, todos nós, juristas e cientistas políticos, né, estamos convictos que não há outro caminho a seguir a não ser este. Uma questão que está sendo muito colocada, sabe, Cecília, é se seremos nós que julgaremos ou se será o Supremo. Essa questão, ela envolve uma discussão processual penal complexa, porque o que acontece, em tese, nós teríamos sim a competência para julgar os militares, né, que participaram dos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. A questão é que existem outras nuances que podem interferir na distribuição da competência. Uma delas é o que nós chamamos de conexão. A conexão é a junção de processos onde réus que têm foro por prerrogativa de função, no caso que tem foro no Supremo Tribunal Federal, sejam denunciados, em primeiro lugar, e atraiam a competência para que esses processos sejam julgados no próprio Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto também processual penal e jurídico, processual civil também, é a chamada prevenção. Um juiz se torna prevento para atuar dentro de determinado processo quando ele pratica os primeiros atos iniciais, mesmo antes do oferecimento da denúncia. E o ministro Alexandre de Moraes, ele tem atuado, não é, nesse sentido, mesmo antes das denúncias terem sido oferecidas. E por último, ainda há uma terceira discussão, se considerará esses crimes como políticos ou não. Porque o que se entende dentro da doutrina? O direito realmente não é matemática. 2 mais 2 nunca é igual a 4 dentro das ciências jurídicas. Se entende, alguns autores,
né, que depois da revogação da famigerada Lei de Segurança Nacional, os crimes políticos no Brasil foram totalmente revogados. Não há que se falar mais em crimes políticos. Existem crimes que ameaçam o Estado Democrático de Direito que estão inseridos e que foram editados posteriormente à revogação da lei dentro do Código Penal Comum. Então seriam considerados crimes comuns e não crimes políticos. Outros autores entendem que não, que há sim crimes políticos, inclusive a própria Constituição fala em crimes políticos. E daí, se considerá-los como crimes políticos, a tramitação é completamente diferente, né? Eles vão ser julgados pela Justiça Federal de primeira instância com recurso ordinário constitucional para o Supremo Tribunal Federal. O que eu quero dizer com isso é que se considerar esses crimes do 8 de janeiro como crimes políticos, as possibilidades recursais são menores do que se não considerá-los. Vai ser o Supremo que vai bater realmente o martelo sobre as condições e as competências para julgamento dessas ações. Agora, eu faço questão de ser uma voz das minorias ali dentro. Não é só uma voz feminina, também uma voz feminina, eu sou uma feminista, não é? Eu sempre defendi os direitos das mulheres, o empoderamento feminino, mas mais do que isso, eu acho que eu estou ali para representar uma minoria, não é? Porque, afinal de contas, todos os que estão ali são homens. Acho que fui indicada pelo presidente Lula para fazer a diferença. Então, não tem sentido algum eu me render ao mimetismo, à homogeneidade e repetir aquilo que é dito. É preciso que eu traga o olhar da alteridade, o olhar da diferença. E é isso que eu busco fazer. Então, desde o primeiro momento que entrei na corte, eu sempre defendi os direitos da população LGBTQIA+. Eu sempre busquei reforçar os direitos civis e o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana. E esse é o papel das cortes de justiça: densificar, concretizar as garantias que estão ali fundamentalizadas como pétreas, mas que nós sabemos que ainda são tão desrespeitadas, né?